Olá, sejam muito bem-vindos ao Reino Manifesto. Que bom que estamos juntos para mergulhar num tema, nossa, super profundo e que pode transformar a nossa visão de muitas coisas. O Reino Manifesto. Então, hoje o nosso papo é sobre uma das imagens mais fortes que a gente encontra nas Escrituras, que é a do olheiro e do barro. Sabe, é uma metáfora que, olha, diz tanto sobre a nossa jornada espiritual, sobre o que é ser transformado de verdade. E essa pergunta, ela vai direto num ponto que mexe com a gente, né? A ideia de se entregar totalmente a Deus. Muitas vezes ela vem com aquele medo, sabe? O medo de perder o controle, de ser desfeito, de ser quebrado. Mas e se a gente estiver olhando para isso do jeito errado? Pois é, aqui está o ponto central de tudo. O sofrimento no processo, sabe? Ele não vem da mão do olheiro, ele vem da dureza do barro. A dor não está no toque de Deus, mas na nossa resistência a esse toque. É uma virada de chave pensar nisso. Ok, mas então, por que a gente resiste tanto? De onde vem esse medo de ser moldado? Vamos tentar entender a raiz disso. É que é o seguinte, Deus não criou robôs, né? Não somos autômatos. As fontes deixam claro que Ele nos deu o livre-arbítrio, essa capacidade de escolher. E é justamente aí, nesse poder de decidir se a gente coopera ou se a gente resiste, que o jogo acontece. É o ponto de encontro entre a nossa vontade e a vontade dele. E essa nossa resistência, ela é alimentada por medos muito humanos. Quem nunca sentiu, né? O medo de soltar o volante da própria vida. Aquele frio na barriga de sair da zona de conforto. A ansiedade sobre o futuro que vem pela frente. E, claro, aquele receio de ter que abrir mão dos nossos próprios sonhos e ambições. Certo. Agora que a gente entendeu um pouco do medo do barro, vamos virar a câmera. Vamos focar na autoridade e, o que é mais importante ainda, na intenção do oleiro. Olha, o ponto fundamental aqui é este. Como Criador, como a fonte de tudo, Deus tem o direito soberano sobre o que Ele criou. É simples assim. Da mesma forma que o oleiro tem total autoridade sobre o barro nas mãos dele, Deus tem o direito de nos formar de acordo com o propósito dele. E essa imagem aqui é fantástica para a gente ver o contraste. De um lado, você tem a vontade do oleiro, que é toda sobre propósito, beleza, utilidade, um plano eterno. E do outro, a vontade do barro, que é movida pelo quê? Medo, dúvida, resistência, um instinto de se preservar que não deixa a gente enxergar o todo. A diferença é gritante, né? E é exatamente nesse choque de vontades que o problema acontece. A resistência gera atrito, e o atrito gera dor. A verdade, gente, é que a nossa vontade é teimosa, bem teimosa. Ela não se dobra fácil, não. E é por isso que, às vezes, a mão do oleiro precisa apertar um pouco mais. A disciplina, sabe? Aquele aperto, as situações difíceis. Não é castigo. Muitas vezes é a única forma de quebrar essa teimosia para que algo muito melhor possa nascer. E essa frase, ela mostra perfeitamente o cuidado que existe por trás dessa firmeza. Nada, absolutamente nada na vida é por acaso. Cada desafio, cada dificuldade é medido, calculado pela mão de Deus. Não para machucar, mas para nos moldar, sempre pensando num bem supremo. Então, o que acontece quando a gente murmura ou reclama das circunstâncias? Na verdade, a gente está lutando contra a própria ferramenta que o Espírito Santo está usando para nos aperfeiçoar. É resistir ao processo que, no final das contas, nos levaria à beleza. Agora a gente chega num ponto que é chave. A gente precisa ressignificar, dar um novo sentido para a palavra quebrado. O que realmente significa ser quebrado por Deus? Gente, que imagem é essa? O perfume, algo valiosíssimo, só é liberado quando o vaso que o guarda se quebra. Ser quebrado não é o fim da linha, entende? É o começo. É o momento em que algo precioso é finalmente liberado. A ideia é que dentro de nós, que somos esses vasos frágeis de barro, Deus colocou um tesouro que não tem preço, a própria vida dele. Só que enquanto o nosso vaso exterior, o nosso ego, a nossa autossuficiência estiver intacto, inteirinho, esse tesouro fica lá, escondido. O vaso precisa ter umas rachaduras para que a luz de dentro possa vazar, possa brilhar para fora. Então, vamos definir bem isso. Ser quebrado não é ser destruído. É quebrar a casca.
Sabe, é quando as nossas melhores habilidades, nossas emoções mais intensas, nossa autoconfiança, tudo isso é testado e trincado. E por quê? Para que algo infinitamente mais valioso, a vida que vem de Deus, possa finalmente fluir sem barreira. E depois de todo esse processo, que pode ser difícil, a gente chega na parte mais bonita. A beleza que nasce da rendição, da entrega total. O caminho então fica bem claro, né? Tudo começa com a rendição, a decisão de soltar o controle. Essa entrega é o que permite o quebrantamento, que, como a gente viu, não é violência, é liberação. E o resultado de tudo isso? A transformação. Um vaso totalmente novo, cheio de propósito, útil nas mãos do mestre olheiro. E o mais incrível é que no exato momento em que a gente para de lutar, a paz vem. Aquela energia toda que a gente gastava resistindo, agora é usada para nos formar. E essa entrega total, essa consagração, ela não aprisiona de jeito nenhum. Pelo contrário, ela liberta. Ela traz aquela paz perfeita que todo mundo procura. E aqui, pessoal, tá o resumo de tudo. A verdade central é esta. A obra de arte que o oleiro quer fazer só fica pronta quando o barro se entrega. Totalmente. Sem reservas, confiando 100% nas mãos que estão moldando. E eu queria deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Que tesouro será que está aí dentro, esperando para ser liberado? Que perfume, que vida, que preciosidade Deus colocou em cada um de nós, só esperando o vaso se quebrar para que isso possa fluir e transformar tudo ao redor. Bom, essa foi a nossa reflexão sobre a beleza que existe na rendição. Entender essa metáfora pode de verdade mudar o jeito como a gente encara os desafios da vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe. Muito obrigada pela companhia.